Quando os arquivos alemães começaram a ser revisados após a rendição, entre tantos papéis apareceram relatórios assinados por oficiais nazistas que haviam encabeçado operações de extermínio no leste. Não eram planos de batalha nem estratégias militares, eram registros frios com povos assinalados, quantidades exatas de vítimas e datas anotadas com detalhe. Os responsáveis eram os comandantes da Einsatzgruppe, grupos móveis criados pelo alto comando nazista para seguir o exército alemão e se encarregar de eliminar civis de forma sistemática. Eram funcionários com cargos administrativos, títulos acadêmicos e assinavam tudo o que faziam. Quando os julgamentos começaram, todos estavam identificados. Havia documentos, cifras e ordens seladas. Foram apresentadas provas sólidas, foram ditadas condenações e vários receberam sentença final. Mas entre decisões políticas, reduções de penas e manobras diplomáticas, muitas histórias tomaram outro rumo. O que fizeram exatamente com os comandantes da Einsatzgruppe ou como terminaram de verdade? A meados de junho de 1941, justo quando estavam a ponto de cruzar a fronteira soviética, Reinhard Heydrich convocou os chefes das unidades especiais que iam seguir o exército alemão, e aí mesmo, sem rodeios, lhes disse o que tinham que fazer: eliminar qualquer um que representasse um problema para os planos do Reich. Nessa lista estava todo o mundo que o regime havia marcado desde antes, começando pelos judeus, homens, mulheres e crianças, seguindo com os comissários políticos soviéticos, os ciganos e qualquer outro que ficasse no caminho e não se encaixasse na ideia de limpeza étnica que manejavam de Berlim. Cada grupo recebeu uma zona concreta. Ao grupo A coube operar nos países bálticos, o B foi enviado à Bielorrússia, o C se desdobrou pelo centro e o norte da Ucrânia e o D cobriu o sul, incluindo a Crimeia e até regiões do Cáucaso. Já tinham claro tudo desde o princípio, não iam capturar nem interrogar ninguém. A tarefa era simples: chegar atrás das tropas, identificar as vítimas e matá-las, sem fazer barulho e sem se deter. Os responsáveis não vinham do exército tradicional. Tinham formação acadêmica, estudos universitários, títulos em direito, economia ou administração pública. Alguns haviam dirigido departamentos policiais. Estavam acostumados a organizar, calcular, executar tarefas de forma metódica. Em lugar de campos de concentração, operavam sobre o terreno. Seguiam de perto as tropas alemãs, chegavam às localidades recém-tomadas, reuniam as pessoas assinaladas e as levavam para fora do povoado, a locais escolhidos com antecedência. Em bosques descampados ou margens de caminhos, os faziam caminhar até a beira de uma vala cavada previamente. Cada unidade contava com seu próprio pessoal. Alguns conduziam os caminhões, outros cavavam as fossas, outros se encarregavam de fazer os registros. Os homens armados executavam as vítimas por turnos, uma fila atrás da outra. Era preciso ser eficiente. Nos relatórios internos, se detalhava quantas munições se gastavam por pessoa. Os primeiros cálculos indicavam ao redor de 12 disparos por execução, mas depois foram ajustando o procedimento até reduzir o consumo a menos de 6 projéteis por vítima. Os líderes exigiam precisão, rapidez e resultados mensuráveis. O método mais comum consistia em obrigar as vítimas a tirar a roupa, caminhar até a borda da vala e receber um disparo na nuca. Os corpos caíam em camadas. Depois de cada leva, fazia-se avançar o seguinte grupo. Essa forma de executar foi sistematizada e aplicada durante meses. Em alguns locais, as crianças eram atiradas diretamente entre os corpos, antes que a vala fosse fechada. Em outros, eram fuziladas à parte. A cena se repetia a cada dia em distintos pontos da Europa do Leste. Durante os primeiros 6 meses depois do início da Operação Barbarroja, houve uma unidade que deixou constância de mais de 200.000 pessoas assassinadas e outra que reportou mais de 90.000. Tudo ficava registrado com exatidão. Cada operação tinha seu número, seu lugar, a data precisa e o tipo de pessoas eliminadas. Cada responsável assinava os documentos que depois mandavam a Berlim, onde os agregavam ao sistema central de segurança. Esse tipo de papelada circulava como parte normal do trabalho destas unidades, sem nenhum segredo nem urgência, como se fosse qualquer relatório de rotina.
A logística estava organizada em detalhe. Os caminhões transportavam os atiradores, as motos levavam os mensageiros e os veículos equipados com rádios serviam para coordenar as ações. Cada grupo dispunha de ferramentas, munição, combustível e álcool. Também contavam com mapas, listas de nomes e pessoal local colaborador. Policiais auxiliares ucranianos, lituanos e letões participavam ativamente. Assinalavam os residentes, entregavam informação e às vezes também disparavam. Aportavam conhecimento de terreno e facilitavam a identificação de objetivos. Para manter a moral dos executores, os comandantes organizavam reuniões antes de cada operação. Aí se reforçava a ideia de que se tratava de medidas necessárias para a proteção do Reich. Falava-se em termos técnicos, como se tratasse de uma tarefa a mais dentro de um plano maior. Depois de certas matanças, organizavam celebrações com bebidas e descansos. Alguns grupos levavam fotógrafos e as imagens eram guardadas como parte da documentação interna. Uma das maiores massacres documentadas foi a de Babi Yar, nos arredores de Kiev. Em apenas 2 jornadas, mais de 30.000 judeus foram assassinados. O procedimento foi idêntico: concentração, traslado, despojo de pertences, execução e enterro. O mesmo comandante que dirigiu essa operação foi mais tarde encarregado de eliminar a evidência. Foi-lhe incumbido reunir equipes para exumar os corpos e queimá-los, apagando os rastros do ocorrido. Essa tarefa recebeu um nome próprio dentro do aparato de extermínio. Durante um tempo, os altos comandos se mostraram satisfeitos com os resultados, mas depois de uma visita a Minsk, Heinrich Himmler ficou alterado após presenciar uma execução. A partir desse momento, promoveu-se a busca de métodos que causassem menos impacto nos atiradores. Assim nasceram os primeiros caminhões de gás. As vítimas eram trancadas dentro do veículo e o motor canalizava monóxido de carbono para o compartimento. Morriam asfixiadas durante o trajeto. Quando chegavam ao local final, os corpos eram descarregados diretamente nas valas. Apesar desta inovação, os fuzilamentos seguiram sendo o método principal durante todo o ano de 1941 e boa parte do ano de 1942. As unidades seguiam se deslocando, ajustando seu funcionamento, depurando os informes. A execução havia se convertido em uma rotina técnica. Os documentos falavam de operações bem-sucedidas, eficiência operativa e otimização de recursos. Não havia menções emocionais, apenas cifras e resultados. A coordenação com o exército alemão foi constante. As tropas regulares protegiam os perímetros, facilitavam o acesso às localidades e permitiam que os grupos móveis atuassem sem interferências. Em alguns casos, as mesmas divisões militares forneciam pessoal. A nível administrativo, as autoridades civis se encarregavam de registrar os bens confiscados. Roupa, relógios, objetos de valor eram enviados a centros de classificação e distribuição. Cada grupo desenvolvia seu próprio sistema interno. Alguns levavam diários fotográficos, outros mantinham folhas de balanço com o número de execuções diárias. Os informes eram enviados semanalmente para os escritórios centrais. A precisão com que tudo estava registrado mostrou depois o alcance total da operação. As execuções a céu aberto deixaram centenas de locais de sepultamento na Europa do Leste. Muitas dessas fossas permaneceram sem identificar durante anos. Quando as tropas soviéticas começaram a recuperar território, encontraram provas físicas: balas, restos humanos, roupa, identificações pessoais. Cada achado era uma confirmação do que já estava por escrito. Para finais de 1942, o sistema de extermínio em campos estava funcionando em grande escala. As câmaras de gás começaram a substituir os fuzilamentos em massa. As unidades móveis foram retiradas ou designadas para tarefas de perseguição de partisãs. Sua função principal havia sido cumprida. A estrutura havia feito sua parte. Restava agora o legado de sua passagem: aldeias vazias, registros meticulosos e um número final de vítimas que superava 1 milhão. Quando terminou a guerra, os documentos encontrados nos arquivos de segurança do Reich confirmaram cada cifra, cada operação, cada ordem. Os relatórios enviados das unidades móveis para Berlim estavam intactos, dezenas de milhares de páginas com nomes, locais, datas e quantidades. A precisão com que tudo havia sido feito facilitou a acusação.
Em meados de 1947, os tribunais aliados estavam prontos. 24 altos comandos das unidades responsáveis pelo extermínio enfrentaram um julgamento independente em Nuremberg. O processo começou o 15 de setembro e foi organizado integralmente pelas autoridades estadunidenses. Diferente do julgamento principal, este se centrou nos oficiais que planejaram e dirigiram execuções massivas em terreno. Cada acusado havia estado no comando de um grupo com zona designada, homens sob seu controle, acesso a recursos e autonomia para executar ordens. Nenhum havia sido uma simples engrenagem. Cada um assinava informes, decidia estratégias e supervisionava assassinatos sistemáticos em povoados ocupados. O encarregado principal da promotoria, Telford Taylor, reuniu as provas com um enfoque claro, mostrar que existia um plano estruturado, respaldado por registros, e que os acusados o haviam executado com total conhecimento. A evidência era contundente. Mais de 200 documentos originais, todos com assinaturas autênticas, incluíam registros de execuções diárias, solicitações de munições, relatórios de consumo de balas e listas classificadas por idade, sexo e nacionalidade das vítimas. O julgamento foi breve e direto. Em apenas 2 dias de abertura, a promotoria expôs seu caso. Os documentos falavam por si sós. Cada folha tinha dados específicos: localização da operação, quantidade de pessoas eliminadas, método empregado e nome do oficial que o reportava. Alguns desses informes, inclusive, incluíam comentários de aprovação sobre a eficiência alcançada. A execução era tratada como tarefa logística. Durante as audiências, os acusados ouviram as acusações sem interromper. Quando lhes foi pedido para falar, ofereceram explicações técnicas. Alguns detalharam como as operações eram organizadas, outros descreveram o sistema de distribuição de recursos ou os procedimentos para cavar valas e selecionar objetivos. Falaram com distância, como se tratasse de informes de escritório. Não houve discussões sobre moral, ética ou arrependimento. Cada declaração reforçava a ideia de que o extermínio havia sido uma operação desenhada ao milímetro. Otto Ohlendorf, um dos acusados principais, confirmou que sua unidade havia executado cerca de 90.000 pessoas. Explicou o funcionamento do grupo, as ordens recebidas e as justificativas internas para incluir todos os membros de uma comunidade. Disse que não se faziam exceções, porque a ideia era evitar que os sobreviventes crescessem com ressentimento. Falava como quem repete uma instrução aprendida. Outros fizeram exposições parecidas. Cada um detalhou sua função sem entrar em aspectos pessoais. O tribunal analisou também provas físicas coletadas nas zonas de massacre. Peritos de distintos países haviam escavado fossas, coletado restos humanos, identificado projéteis e documentos, e tudo coincidia com os relatórios apresentados. As cifras coincidiam com o que aparecia nos arquivos. As datas, os lugares, os tipos de arma. Inclusive, os cartuchos encontrados correspondiam às armas regulamentares utilizadas pelos esquadrões. Algumas testemunhas foram convocadas para aportar detalhes adicionais. Houve sobreviventes que haviam escapado das matanças. Um deles descreveu com precisão o processo de separação de grupos, o traslado até as valas, o momento em que os faziam tirar a roupa e como se executava a cada fila. Contou que os objetos pessoais eram coletados, classificados e depois enviados a outros destinos. Relatou como simulavam traslados para enganar os detidos até o último momento. Também foram apresentadas fotografias tiradas pelos próprios oficiais acusados. Algumas mostravam as execuções, outras registravam os resultados. Foram projetadas no tribunal. Os juízes revisaram cada imagem. A promotoria utilizou esse material como confirmação direta do trabalho realizado por estas unidades. Não era interpretação nem relato, eram provas visuais produzidas pelos próprios responsáveis. Os juízes analisaram a relação de cada acusado com os fatos, avaliaram hierarquias, funções, decisões tomadas e nível de implicação. Durante o julgamento, as diferenças entre os acusados ficaram claras. Alguns haviam dirigido operações completas, outros assinavam relatórios e organizavam recursos. Uns planejavam as rotas, outros designavam o pessoal para cada tarefa. Cada caso foi tratado separadamente. As defesas tentaram centrar seus argumentos em aspectos técnicos. Mencionaram hierarquias, cadeias de comando, regulamentações internas. Argumentaram que os acusados faziam parte de uma estrutura estatal com procedimentos estabelecidos.
mas os juízes focaram nos documentos e na autoridade individual exercida. Ficou estabelecido que cada um tomou decisões conscientes e organizou matanças com conhecimento completo de seu impacto. Ao longo de 136 sessões, o tribunal revisou toda a evidência. As deliberações duraram várias semanas. A 9 de abril de 1948 foram anunciados os resultados. 14 foram condenados à forca, 2 à prisão perpétua e 5 apenas entre 10 e 20 anos. Um único acusado foi liberado por falta de implicação direta e provas que mostravam tentativas de evitar assassinatos. Otto Ollendorf foi um dos condenados à morte. Havia dirigido o grupo responsável por mais de 90 mil execuções. Durante o processo manteve uma atitude distante, sem alterar seu discurso. Outro condenado foi Paul Blobel, encarregado do massacre de Babi Yar. Além dessa operação, também organizou a queima de cadáveres em fossas comuns como parte de um plano para eliminar rastros. Também foi sentenciado Ernst Bieberstein, ex-pastor protestante que havia se tornado chefe de esquadrão. Sua mudança de papel refletia como as estruturas religiosas ou civis haviam sido absorvidas pelo aparato de extermínio. Werner Braune, um doutor em direito que organizou o assassinato de milhares de pessoas na Crimeia, recebeu a pena capital. O tribunal sublinhou que sua formação legal lhe dava plena capacidade para entender o caráter criminal de seus atos. Em outros casos, como o de Walter Hensch, as provas resultaram menos consistentes e sua condenação foi de 15 anos. O julgamento mostrou que cada indivíduo foi avaliado separadamente. Os juízes evitaram generalizações e ditaram sentença baseando-se na evidência direta. A execução das penas ficou a cargo das autoridades militares estadunidenses. As datas e os procedimentos foram determinados segundo protocolos precisos. Aos condenados, foi notificado seu destino e iniciou-se a preparação do lugar onde seriam levadas a cabo as sentenças. A seguinte fase já estava programada. A justiça, em termos formais, havia ditado sua parte. As execuções começaram na madrugada de 7 de junho de 1951, dentro da prisão de Landsberg, na Baviera. O exército estadunidense adaptou um ginásio do complexo penitenciário para cumprir com os requisitos técnicos. Foram construídas 3 estruturas com alçapões controlados por um sistema mecânico. O método utilizado garantia uma morte rápida por deslocamento do pescoço, seguindo os manuais militares de execução. Cada um dos condenados foi avisado com tempo. O regulamento estabelecia que deviam ser despertados 2 horas antes de sua vez. Recebiam roupa limpa fornecida pela prisão. Podiam escrever uma última carta e lhes era oferecida uma refeição final. Quase todos pediram café e cigarros. Ninguém solicitou pratos especiais. Também lhes foi dada a opção de receber assistência religiosa. Alguns aceitaram, outros não. Otto Ollendorf foi um dos primeiros a ser transferido para a Câmara. Caminhou com passo firme, respondeu com seu nome completo ao ser perguntado e permaneceu em silêncio até o final. O pessoal médico confirmou seu falecimento 4 minutos depois de ativado o mecanismo. Nenhum sinal de sofrimento prolongado foi registrado. Paul Blobel apresentou uma atitude distinta. Dias antes havia pedido sedativos para dormir. Falou em várias ocasiões com um capelão luterano. Durante seu traslado, mostrou tremores e debilidade nas pernas. O pessoal de segurança teve que segurá-lo para que pudesse se manter em pé. Murmurava frases em alemão, embora nenhuma tenha sido registrada como declaração formal. Werner Braun tentou ler um texto escrito antes de ser executado. O conteúdo foi interrompido pelos encarregados ao ser considerado inapropriado. Tratava-se de uma defesa ideológica. O protocolo não permitia esse tipo de mensagens. A corda foi colocada, o alçapão se abriu e o médico certificou o óbito 5 minutos depois. Ernst Bieberstein, o ex-pastor convertido em chefe de esquadrão, passou as últimas horas com capelães. Recebeu a comunhão e solicitou que entregassem literatura religiosa à sua família. Acompanhado até a plataforma, cumprimentou o capelão com um gesto breve antes de ser coberto com o capuz. Morreu em 3 minutos, segundo o informe médico. Depois de cada execução, o corpo era retirado e trasladado a uma sala anexa. Ali se realizava uma revisão final. As autoridades militares decidiram que nenhum dos restos seria devolvido a seus familiares. Foram enterrados em túmulos sem identificação dentro do mesmo terreno da prisão.
Os registros com a localização exata ficaram arquivados como documentos reservados. A medida buscava evitar que esses lugares se convertessem em pontos de reunião ou exaltação. Foi uma decisão deliberada para fechar o capítulo de forma definitiva. Nenhuma lápide, nenhuma cerimônia. Somente o cumprimento da sentença e a documentação correspondente. Durante as execuções, estiveram presentes testemunhas oficiais, representantes legais, oficiais estadunidenses e jornalistas de meios selecionados observaram o procedimento. Foram respeitados os padrões legais estabelecidos pela jurisdição militar. Não houve interrupções. Cada execução foi realizada seguindo os mesmos passos, com a mesma duração e sob supervisão médica constante. A imprensa estadunidense publicou notas breves, centradas na parte processual. O New York Times reportou os fatos com ênfase na correção do procedimento. A cobertura não foi extensa. A atenção pública já havia se deslocado para os temas da Guerra Fria. Na Alemanha Ocidental, alguns meios cobriram os eventos com mais profundidade, embora sempre de uma perspectiva legal. Der Spiegel explicou o marco jurídico e o impacto dentro do processo de desnazificação. As publicações soviéticas abordaram o tema de um ângulo distinto. Focaram na brutalidade dos crimes cometidos em território soviético e qualificaram as penas como leves. Pravda criticou os atrasos, as comutações e a quantidade limitada de responsáveis executados. Destacaram que muitos autores materiais seguiam livres ou sem processo judicial aberto. O debate sobre a justiça se intensificou após as execuções. Dentro do mesmo governo militar estadunidense, existiram desacordos. Alguns setores pediam que todas as condenações à morte fossem executadas sem exceções. Outros consideravam necessário aplicar critérios diferenciados segundo a participação específica de cada acusado. Essa tensão derivou na formação de uma junta de revisão em 1950. Encebiçada pelo alto comissário John McCloy, a comissão reanalisou dezenas de sentenças impostas em Nuremberg. No caso dos condenados por liderar unidades móveis de extermínio, várias penas foram reduzidas. Algumas execuções foram suspensas, convertendo-se em cadeia perpétua. Outras foram encurtadas a períodos de prisão determinados. O número total de sentenças comutadas provocou reações díspares. Nos Estados Unidos, as editoriais refletiram essa divisão. Algumas valorizavam a revisão como uma amostra de rigor legal. Outras viam sinais de debilidade frente a crimes que, por sua escala, requeriam castigos máximos. Na Alemanha, as gerações mais jovens começaram a tomar distância do relato dominante do pós-guerra. A imprensa juvenil e certos setores acadêmicos começaram a investigar com mais profundidade as ações das unidades móveis. Em Israel e entre comunidades judaicas, as execuções foram consideradas insuficientes. Muitos expressaram frustração ao ver como alguns responsáveis evitavam a pena capital ou ficavam em liberdade depois de poucos anos. Organizações de sobreviventes e figuras públicas insistiram em que os castigos aplicados não se correspondiam com a magnitude do dano causado. Os arquivos do julgamento se conservaram em sua totalidade. Mais de 250 mil páginas, incluindo informes, fotografias, atas de interrogatório e transcrições completas. Investigadores, historiadores e juristas os utilizaram nas décadas seguintes para entender com precisão como funcionou a estrutura do extermínio em campo aberto. A informação recopilada permitiu conhecer não só os crimes, mas a forma em que foram planejados, executados e registrados. Também revelou os mecanismos de coordenação entre forças policiais, estruturas militares e autoridades locais. Cada aspecto havia sido arquivado com detalhe. Depois das execuções, as investigações sobre os crimes cometidos pelas unidades continuaram. Nos anos 60 e 70, foram localizadas novas fossas comuns em distintas regiões da Europa do Leste. Em alguns casos, os registros encontrados nos julgamentos ajudaram a identificar lugares onde nunca se havia escavado. O trabalho de acompanhamento incluiu a localização de colaboradores, supervisores secundários e pessoal logístico. Embora a maioria dos principais responsáveis já haviam sido julgados, as autoridades judiciais de vários países seguiram abrindo causas por participação em assassinatos massivos durante o avanço nazista pelo leste. A prisão de Landsberg, anos depois das execuções, foi utilizada com outros fins. Nenhum marcador ou sinal recordava o que havia ocorrido ali.
A memória pública sobre esse lugar ficou restrita aos documentos oficiais e os testemunhos conservados. As execuções de junho de 1951 fecharam um processo que havia começado anos atrás, quando se descobriram os primeiros documentos nos arquivos de segurança do Reich. Esse desenlace foi registrado passo a passo. Cada traslado, cada corda, cada nome e cada declaração final foram escritos em atas e certificados por testemunhas legais. O operativo concluiu segundo o previsto, no lugar estabelecido e sob o procedimento regulamentar. Depois do fechamento do julgamento e das execuções, os efeitos políticos começaram a pesar mais que as decisões judiciais. A tensão entre as potências aliadas crescia e a Guerra Fria exigia novos cálculos. A administração estadunidense precisava reconstruir a Alemanha Ocidental como aliado frente à expansão soviética. Essa mudança alterou a maneira em que se manejavam as sentenças pendentes. Em 1950, John McCloy assumiu como alto comissário na Alemanha e convocou uma comissão para revisar os casos de criminosos de guerra, incluindo os condenados por liderar os grupos móveis de extermínio. A revisão gerou resultados rápidos. Algumas condenações à morte foram mudadas por cadeia perpétua. Outras foram reduzidas a períodos de prisão determinados. Os argumentos utilizados para justificar essas reduções incluíam fatores como tempo cumprido, boa conduta e diferenças no nível de implicação direta. Essas decisões reabriram o debate sobre o tipo de justiça que se estava aplicando. Para muitos, o novo enfoque priorizava conveniências geopolíticas sobre a proporcionalidade dos castigos. As reações foram imediatas. Nos Estados Unidos, os meios publicaram editoriais em tons variados. Alguns defendiam a revisão como parte de uma política mais ampla de estabilização. Outros assinalavam que liberar responsáveis por assassinatos massivos debilitava a mensagem legal de Nuremberg. Na Alemanha, o impacto foi distinto segundo a geração. Entre os mais jovens, as mudanças despertaram um crescente interesse por revisar o passado recente. Alguns meios publicaram informes detalhados sobre o ocorrido no julgamento dos comandantes dos grupos móveis, usando documentos já desclassificados e entrevistas com investigadores. O processo judicial deixou um conjunto imenso de documentos. Todos foram preservados em arquivos oficiais. Mais de 250 mil páginas com atas, informes, declarações, correspondência e provas gráficas. Investigadores e acadêmicos acessaram esse material para reconstruir a estrutura operativa do extermínio. Cada unidade, cada rota, cada cifra ficou registrada com precisão. O conteúdo desses arquivos permitiu estabelecer com clareza como se organizaram as matanças, quem esteve envolvido e quais foram os métodos empregados. Esse conjunto documental foi chave para que, anos mais tarde, novos julgamentos pudessem ser abertos em distintos países. A informação não ficou limitada ao tribunal que ditou as condenações originais. Foi utilizada em processos posteriores e serviu como base para estudos, reportagens e exposições sobre o funcionamento do aparato de extermínio na Europa do Leste. As cifras exatas, os nomes, as localizações e as ordens permitiram rastrear eventos que, sem esses documentos, teriam ficado sem registrar. Nas décadas seguintes, o trabalho de historiadores como Raoul Hilberg demonstrou que a maquinaria do Holocausto não funcionava como um caos de decisões improvisadas, mas sim como um sistema estruturado onde cada ação estava registrada, avaliada e reportada. As unidades móveis foram parte fundamental nessa fase inicial de eliminação direta. Antes que existissem as câmaras de gás em grande escala, já havia sido assassinado mais de 1 milhão de pessoas mediante fuzilamentos massivos ao ar livre. Com o tempo surgiram novas iniciativas de justiça. Na década de 60, começaram os julgamentos de Auschwitz em Frankfurt. As autoridades judiciais alemãs utilizaram como referência o modelo de Nuremberg. Os princípios que haviam sido estabelecidos no caso dos grupos móveis serviram como base legal. Responsabilidade individual, impossibilidade de justificar crimes massivos com hierarquias, obrigação de cada oficial de avaliar a legalidade das ordens recebidas. Nesse contexto, os antecedentes do julgamento contra os comandantes das unidades móveis voltaram a ganhar relevância. As gravações, as atas de interrogatório, as fotos e os informes originais se converteram em evidência secundária em processos judiciais novos.
também começaram a ser utilizados em programas educativos, em exposições sobre o Holocausto e na criação de memoriais dedicados às vítimas de execuções em campo aberto. O acesso a arquivos soviéticos após a dissolução da União Soviética permitiu complementar a informação já existente. Comissões históricas na Ucrânia, Bielorrússia e nos Estados Bálticos localizaram novas fossas comuns. Muitas coincidiam com os lugares mencionados nos documentos dos grupos móveis. Foram recuperados objetos pessoais, foram identificados restos humanos e foi possível confirmar a escala real das matanças. Em vários casos, as cifras resultaram mais altas que as reportadas inicialmente. Nos anos 90, o Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia retomou princípios extraídos diretamente dos julgamentos de Nuremberg. Um dos conceitos mais importantes foi a responsabilidade de comando. Essa ideia, formulada durante o processo contra os chefes dos grupos móveis, estabelecia que um comandante podia ser penalmente responsável pelos crimes cometidos por subordinados se havia autorizado, tolerado ou não impedido as ações. O Estatuto de Roma, que deu origem à Corte Penal Internacional em 1998, também se apoiou nesses precedentes. Em seus artigos foram incorporadas disposições que limitavam o uso da obediência devida como defesa. O raciocínio por trás dessas regras foi construído em grande parte com base na análise legal do julgamento dos comandantes dos esquadrões móveis. Enquanto isso, as investigações continuaram. Em 2011, foi emitida uma condenação na Alemanha contra um ucraniano que havia trabalhado no campo de extermínio de Sobibor. A corte considerou que sua mera presença no local, cumprindo funções logísticas dentro de uma estrutura criminal, constituía cumplicidade ativa. Essa interpretação jurídica foi possível graças aos critérios desenvolvidos décadas antes em Nuremberg. Ao mesmo tempo, os memoriais começaram a se multiplicar. Em países como Lituânia, Ucrânia e Polônia, foram colocadas placas e monumentos nos locais onde atuaram as unidades móveis. Muitos desses lugares haviam permanecido sem sinalização durante anos. Com o tempo, foram construídos centros de documentação e museus dedicados a explicar como funcionaram as matanças sistemáticas à margem dos campos de concentração. A informação sobre essas unidades já não estava limitada aos arquivos ou aos círculos acadêmicos. As novas gerações acessaram esse conhecimento através de livros, documentários, investigações e plataformas digitais. As rotas, os nomes dos povoados, as datas e as cifras começaram a circular como parte do estudo do Holocausto. Em cada local onde foi encontrada uma fossa comum, o registro foi vinculado com os documentos oficiais para reconstruir com exatidão a operação que a produziu. O julgamento dos comandantes dos grupos móveis não foi o primeiro nem o de maior repercussão na mídia, mas estabeleceu uma série de fundamentos legais que transformaram a maneira como o mundo entendia a responsabilidade penal em crimes massivos. Também deixou um arquivo detalhado, útil para rastrear responsabilidades individuais, identificar vítimas e reconstruir o processo de execução massiva por regiões. Em cada testemunho, em cada ata, em cada relatório assinado pelos acusados, encontrava-se a informação necessária para entender como funcionou esse sistema. Cada nome registrado, cada cifra reportada, cada lugar assinalado serviu para reconstruir uma parte dos fatos. Com o passar do tempo, esses documentos ajudaram a confirmar o que ocorreu, a localizar os responsáveis e a manter um registro concreto das ações levadas a cabo pelos grupos móveis de extermínio na Europa do Leste.